Olá! Hoje nós vamos dar prosseguimento aos resumos da nossa disciplina de Ciências de Educação 2 e também de Educação e Saúde, né? Para a V2, nós vamos estudar a unidade 5, 7 e 8. A unidade 5, Metodologias de Ensino e Recursos Didáticos, inicia-se falando sobre o que são as metodologias de ensino, né? Que nada mais é do que um conjunto de métodos que tem como propósito levar o outro a aprender. Devem ir de encontro com a integração entre os objetivos, os conteúdos e os métodos, a maneira de organização de ensino e as condições concretas das situações didáticas. Em recursos de interatividade, logo abaixo do nosso livro virtual, você encontra os métodos de ensino mais utilizados no Brasil. Os métodos pedagógicos podem ser verbais, que são orais, intuitivos, quando aprendemos ou percebemos o que se pretende transmitir, e ativos, né? Ensinar através da prática, da vivência. Na nossa apostila, você pode conferir as características específicas da metodologia ativa, que é uma das que vem sendo mais utilizadas e faladas atualmente. Para escolher um método de ensino, o professor deve levar em consideração 4 fatores: o aluno saber o estilo pessoal e os recursos. A diversificação dos recursos didáticos se torna necessária, uma vez que eles são essencialmente mediadores, tendo em vista que provocam uma efetiva relação pedagógica entre o ensino e a aprendizagem. No nosso livro virtual, você vai ver exemplos de recursos didáticos convencionais, audiovisuais e multimídias. A unidade 6, Ação Educativa, Leis e os Desafios da Educação no Brasil, vem falando sobre avaliação escolar, que é um processo pelo qual se observa, verifica, analisa e interpreta um determinado fenômeno, que seria, no nosso caso, a construção do conhecimento, situando-o concretamente quanto aos dados relevantes, objetivando uma tomada de decisão em busca da produção humana. O processo avaliativo proporciona conhecimento por parte dos indivíduos do desempenho das atividades, de suas limitações, sucessos e fracassos, das falhas existentes para melhorar as ações desenvolvidas e assim elevar os níveis do processo de aprendizagem. A avaliação pode ser diagnóstica, que visa a sondagem permitindo constatar as causas de repetidas dificuldades de aprendizagem, ou mesmo o que o aluno para poder se planejar ações, desenvolver um determinado tipo de conteúdo. Pode ser somativa, quando classifica os educandos ao final de um estudo, e formativa, que verifica, os resultados de aprendizagem no desenvolvimento das atividades. Diante do contexto avaliativo, o professor deve desenvolver o papel de problematizador, ou seja, criar e problematizar de modo a fazer com que o indivíduo construa seu conhecimento sobre o tema abordado de acordo com o contexto histórico, social e político que está inserido. Sendo assim, a interação do aluno no processo de ensino-aprendizagem é de fundamental importância. Leia no nosso livro virtual o artigo 24, inciso 5, da Lei de Diretrizes e Bases, que indica os objetivos da avaliação. No atual contexto educacional, constata-se uma filosofia com base no reconhecimento e valorização da diversidade cultural, bem como a inclusão da cultura da tecnologia e da informação, assegurada pela legislação, que tem como meta diferenças, um currículo crítico, a autonomia dos sujeitos, a permanência de programas de educação à distância, a democratização da tecnologia educacional. Leia no nosso livro virtual os desafios da educação no Brasil e quais são as principais leis que regem a educação. Na unidade 7, os 4 pilares da Unesco, né, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, coordenada por Jacques Delors, emitiu um relatório editado sobre a forma de livro, Educação, um Tesouro a Descobrir, com as bases para a educação do século XXI. Nesse relatório, a comissão apontou 4 pilares, que são as bases da educação. São eles: aprender a conhecer,
que está relacionado a se estimular o prazer de compreender, de conhecer, descobrir e construir o conhecimento. Aprender a fazer, que relaciona-se ao investimento nas competências pessoais para que as pessoas tenham as habilidades necessárias para acompanhar a evolução da sociedade marcada pelo avanço do conhecimento. O terceiro é o aprender a conviver, que é um dos maiores desafios da educação, já que a maior parte da história da humanidade é marcada por guerras e conflitos decorrentes da tradição de se administrar conflitos por meio da violência. E, por último, o aprender a ser, que refere-se ao conceito de educação ao longo da vida, no seu sentido. De acordo com Morin, o desafio fundamental da escola para acompanhar as mudanças do mundo é evoluir para ser mais relevante e conseguir que todos aprendam de forma competente a conhecer, a construir seus projetos de vida e a conviver com os demais. Os processos de organizar o currículo, as metodologias, os tempos e os espaços precisam ser revistos. Isso é complexo, necessário e um pouco assustador, porque não temos modelos prévios bem-sucedidos para aprender de forma flexível numa sociedade altamente conectada. Leia no nosso livro virtual o que Libânio fala sobre educação. A unidade 8, cenários escolares e não escolares, vem apontando quais são esses locais. Percebe-se que a educação como prática social na construção e evolução das sociedades esteve sempre presente na vida humana, seja de uma maneira intencional ou não. A prática educativa intencional, que se divide em formal e não formal. Os processos educativos, conhecidos como formais, caracterizam-se por serem institucionais. Por outro lado, a prática educativa não formal diz respeito às atividades intencionais, porém, refere-se àquelas em que há relações pedagógicas com pouca sistematização. Então, nós temos a educação formal, ela é intencional, apresenta objetivos educacionais claramente explicitados, sistemática e organizada. Ocorre também em espaços não escolares, como, por exemplo, escolas, universidades, centros de ensino institucionalizados e por aí vai. A educação não formal, ela também é intencional, só que ela ocorre fora da escola, porém é um pouco estruturada e sistematizada, bem menos do que a formal. Como, por exemplo, em movimentos sociais, meios de comunicação de massa, museus, organizações sem fins lucrativos. Lá nos nossos recursos de interatividade, você também encontra exemplos de cada uma delas. Bom, por hoje é só. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu tenha esquecido algum detalhe, alguma parte, vocês podem entrar em contato e espero ter ajudado. Boa prova!